Eduardo Bandeira de Melo, em entrevista a um podcast, se não me engano, era o podcast GV, era alguma coisa assim, deu declarações de que o Flamengo passa longe de um modelo como o SAF. Na opinião dele, clubes que aderiram ao tal instrumento, né, a tal política, a zona sendo desmonetizada, não, calma, galera, eu não falei o nome dele. A tal política do SAF são clubes que estavam em situação complicada, né, financeira, e todo mundo sabe disso, e por conta disso precisaram de tal instrumento para poder sair, né, da boca-rota aí, né, da pindaíba. Já o Flamengo vem desde sua época, segundo ele, com as contas organizadas, tendo responsabilidade fiscal, com uma mudança de cenário financeiro absolutamente fantástica, que todo mundo sabe, e por isso o Flamengo não precisa de um modelo de SAF. E aí, eu vou de novo voltar ao assunto de SAF de Flamengo, Rafa, e te provocar com relação a isso, com relação à sua opinião, tá? SAF no Flamengo faz algum sentido para você? 2. Profissionalização do clube como um todo ou somente do departamento de futebol faz algum sentido para você? Você vê o Flamengo já num processo de profissionalização desde 2013 com a entrada do Eduardo Bandeira de Melo e agora com o Rodolfo Landim. Como é que você vê esse cenário? E você entende que existem modelos de SAF, como principalmente foi discutido 2 meses atrás, 1 mês atrás, que o próprio Landim fomentou esse tipo de discussão interna entre seus dirigentes, de modelos de SAF que inclusive existiram no mundo, principalmente nos clubes portugueses, em que existem investidores, venture capitals e sei lá como a gente queira determinar, que podem ajudar um clube a alcançar patamares maiores de investimento, de crescimento do seu patrimônio, de crescimento da sua competitividade, de profissionalização dos seus processos. Você acha que dá para ser por uma SAF diferente, como um modelo, por exemplo, do Benfica? Porra, excelente pergunta. Cara, eu gostei muito dessa sua pergunta pelo seguinte, para começar, eu acho que esse tipo de entrevista do Bandeira, eu acho que ela ajuda a espalhar um certo tipo de desinformação. Como é a SAF no Brasil, né? Porque existe uma prática no Brasil, hoje é o que as pessoas veem e elas associam isso à SAF, que SAF é uma maneira que clubes falidos entregam o controle do seu futebol e todo o seu patrimônio para alguém que tem uma grana para vir aqui e impedir o clube de fechar as portas. E aí, infelizmente, essa prática virou sinônimo de SAF no Brasil. Por causa de Vasco, por causa de Botafogo, por causa de Cruzeiro. Mas SAF não é isso. SAF é só uma maneira de você organizar uma pessoa jurídica. Assim como Red Bull é uma limitada. Assim como o Flamengo é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, infelizmente, toda vez que se fala de SAF, por exemplo, fala de SAF no Flamengo, parte da torcida automaticamente associa, por exemplo, ao John Textor. Não, vai chegar um cara com grana aqui e vai fazer o que quer dentro do Flamengo. Isso não é sinônimo de SAF. Isso é um clube falido entregando as suas cuecas para alguém. Não é o caso do Flamengo, o caso do Flamengo está muito longe disso. E o Perrota lembrou bem, por exemplo, a do Benfica é um exemplo excelente. Por exemplo, o Benfica eu acho que lá é SAD, eu acho que é Sociedade Anônima do Desporto, mas é um modelo bem parecido. Ele é o sócio majoritário, ele não entregou o controle do esporte para ninguém, mas ele tem investidores. Lógico que vão querer o lucro lá na frente, tá? Você sabe, você tem que distribuir lucro. Mas isso é uma maneira de você adotar esse modelo empresarial e, ao mesmo tempo, não entregar o seu futebol. Existem vários modelos de SAF, mas na nossa prática a gente acaba só conhecendo um outro modelo interessante, Bayer Leverkusen. É uma empresa cujo dono é um só, a empresa Bayer.
do Bayer Leverkusen, por exemplo. É uma SAF cujo sócio é 100% dono da empresa. É outro modelo possível. Então, você descartar um determinado modelo no Flamengo é você não entender o que o modelo pode fazer. Só que o Flamengo tem que ter um objetivo específico. Por exemplo, aqui no Brasil, a Sociedade Anônima do Futebol, por exemplo, pode emitir debêntures, pode se financiar, indo ao mercado e emitindo debêntures, que é um título de crédito que você se obriga a fazer um pagamento futuro, à custa de pagar uma certa quantia de juros. Por exemplo, é uma forma interessante de financiamento. Uma associação civil sem fins lucrativos não pode fazer isso. O Flamengo tem essa intenção? Ou então, 2, o Flamengo tem a intenção de receber um grande aporte financeiro vendendo parte de suas possíveis ações para fazer algo imediato, e aí o exemplo que grita na cabeça de todo mundo é o estádio, né? Que o Flamengo poderia criar uma SAF, vender parte de sua SAF, manter o total controle esportivo e ainda assim receber uma grande quantia e viabilizar o seu estádio sem se endividar ou sem comprometer o investimento no futebol. Isso é um exemplo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender o seguinte: a SAF é só uma forma de se organizar. O que a gente tem que entender são os objetivos por trás disso. Se for esse exemplo, até o Landim deu uma entrevista super infeliz, eu não sei se você viu, Perrota, ele falou assim: se o Flamengo criar uma SAF e vender parte das cotas, o Flamengo pode fazer o estádio de graça. Você chegou a ver ele falando esse absurdo ou não? Não vi. Eu não sei se ele não conhece bem o conceito de gratuidade, mas isso foi bem engraçado, galera. Depois vocês dão uma olhada. Mas a primeira questão da SAF é o seguinte, e isso eu acho que é muito sério que eu vou falar agora. O Flamengo irá competir muito com SAFs nos próximos anos. Então o Flamengo tem que entender o que é uma SAF. O Flamengo tem que entender qual é a estrutura dos seus adversários. Tem que entender qual é a estrutura tributária deles, tem que entender qual é a estrutura jurídica deles, até para ter uma possibilidade. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não confio nas pessoas que estão lá dentro. Se eu visse o Flamengo virando uma SAF hoje, eu ficaria muito preocupado, porque eu teria medo que houvesse interesses além do melhor para o Flamengo. Mas eu não descartaria simplesmente essa organização, porque eu acho que ela tem coisas úteis. Profissionalização. Para mim, Perrota, profissionalização ela pode e deve ocorrer independente de você adotar um modelo empresarial. Eu acho que o modelo empresarial é diferente do modelo profissional. O Flamengo acho que poderia dar um passo muito grande em todas as pastas, tá? Não só no futebol. Se quisesse começar pelo futebol, poderia. Qual que é o problema do Flamengo hoje? Quem comanda o departamento de futebol do Flamengo é um amador. E aí um amador, eu sempre digo isso, eu não falo isso para ofender a pessoa, eu digo amador no sentido que é uma pessoa que não é remunerada por aquilo. Ela faz aquilo por amor. Entre aspas, tá, galera? Mas é uma pessoa que não é remunerada. E aí você tem, por exemplo, um diretor esportivo que tem que se reportar a um vice-presidente de futebol. Essa estrutura, Perrota, de vice-presidências temáticas, comunicação, marketing, futebol, isso é péssimo, porque você perde a oportunidade de ter um departamento de futebol, por exemplo, liderado por um profissional de alto gabarito que se dirigiria diretamente ao presidente, ou direto a um conselho diretor não temático. Então, e acho também que se for, vamos supor, o Flamengo vira uma SAF hoje e mantém o controle acionário com essas pessoas que estão lá, vai continuar não sendo profissional do mesmo jeito, cara. A gente vai voltar aqui a falar dos mesmos problemas. Então, eu acho que é muito mais, não é a forma societária ou a forma associativa que vai determinar se o seu clube é profissional ou não. São as práticas que você tem lá dentro. É governança, é impessoalidade, e aí isso precisa que haja vontade do conselho deliberativo, do conselho diretor, e eu acho que é isso que falta ao Flamengo. O que falta ao Flamengo para se profissionalizar de verdade não é uma SAF. São pessoas que queiram que o Flamengo realmente seja profissional. O Flamengo tem ilhas de profissionalismo.
financeiro, é uma ilha de profissionalismo. Mas o futebol não é. Então, falta que o Flamengo adote práticas que sejam de todo o clube. E aí, para mim, eu acho que isso a SAF não resolve, infelizmente. Mas essa é a minha opinião sobre a SAF. Acho que tem muita gente demonizando a SAF à toa, Perrota. Porque ela é vendida assim, né? Ela é vendida pela mídia e ela é vendida pelas opiniões aí de alguns comentaristas, né? Não vamos generalizar, de que ela é vendida só como uma salvação, de um aporte financeiro, e somente isso. E muitas vezes, inclusive, de um aporte financeiro seguido de um fator decisório sobre o futebol, que é o cargo-chefe desses clubes. E aí, o fator decisório de eu contrato, não contrato, eu boto, não boto, eu faço, não faço, demoniza a SAF de uma maneira absurda. Porque a gente viu sim, alguns clubes, como eu falei lá no começo desse assunto, alguns clubes fizeram modelos de SAF, em que eles venderam a grande parte das suas ações, por preço de jogador. E assim, e não profissionalizaram, e profissionalizaram pouco, e não torceram para uma realidade, e não houve engajamento por parte até do próprio torcedor nesse modelo, cara, tem um monte de ponta solta que precisa resolver. Assim como eu continuo batendo na tecla, você quer profissionalizar o futebol brasileiro com quem? Se a gente não tem profissional para isso. Desculpa, me falem, elenquem para mim 10 profissionais de futebol brasileiro aptos a capitanearem em parte jurídica, parte financeira, parte patrimonial de futebol, tá? Tô falando do futebol. Parte de saúde, parte de gerência, parte de psicologia, parte... saúde tá psicologia, né? Cara, não tem. De parte de operação, logística, não tem esse profissional. A gente não tem profissional foda nisso. Não tem. Planejamento, então, esquece, irmão. Esquece.